Oi pessoal, tudo bem? Aqui é o Matheus, faço relações com investidores na Sparta. Estou aqui com o Ulisses, nosso CEO. Hoje a gente vai falar sobre retorno sobre risco. Ulisses, retorno sobre risco é Sharpe? Olha, o índice de Sharpe, né, ele é de fato muito utilizado para medir retorno sobre risco, porque no final ele é justamente isso, é quanto teve de retorno além do seu custo de oportunidade dividido pela volatilidade. Só que no mundo de crédito, normalmente a volatilidade ela é muito baixa, até que dá um problemão, né? Então é por isso que a gente não costuma usar Sharpe no mundo de crédito, né, no mundo de crédito privado. Então a gente tem outras métricas, né, a gente classifica normalmente o risco de crédito, né, por categorias. Então, ó, isso daqui tem que é a tal do rating, né, que é a nota de crédito, a nota de qualidade de crédito. Então, ó, o rating AAA é a melhor qualidade de crédito. Depois vem o AA, depois o A, e vai ficando menor a qualidade de crédito, né, e aí vai reduzindo o rating, né. E aí a gente mede o retorno, né, em expectativa de retorno, né. Então, CDI mais 2%, por exemplo. Então, esse 2% é quanto a gente tem quanto a gente espera ter de retorno a mais que CDI. E aí a métrica de crédito, a gente usa métricas qualitativas, tal. Então, não é exatamente o Sharpe. O conceito é parecido, né, que é dividir a expectativa de retorno pela expectativa de risco, né, pela nossa leitura de risco, mas não é exatamente o Sharpe. Esses dias teve um investidor que mandou e-mail pra gente falando sobre aquele relatório nosso de junho de 22. Falou, pô, vocês escreveram que vocês saíram de Light de uma forma toda educada, se escondendo em vários termos, falando sobre risco e retorno. E aí tem até um trecho aqui que fala, reduzimos nossa posição em Eldorado e zeramos nossa posição em Light por entender que nos preços atuais existem outros ativos com relação de risco e retorno melhor para a carteira. Por que essa educação toda, Ulisses? Cheio de dedos para falar das coisas e tal, né? Vamos lá, né? Primeiro é meio deselegante a gente falar que, pô, a gente acha que essa empresa vai explodir, né? Não é o tipo de linguagem que você espera de um gestor profissional, né? Até porque a gente não sabe o que vai acontecer no futuro. Pode ser que a gente tenha uma leitura sobre risco da empresa que a gente prefere ficar de fora, mas que de repente não vai acontecer nada demais da empresa. Então a gente nunca vai colocar nesses termos, né? No final, é o seguinte, quando a gente fala de retorno sobre risco, a gente está falando assim, se eu tiver um retorno bom para um risco baixo, significa que eu estou melhorando essa relação. Já se eu tiver retorno muito baixo ou risco muito alto, né, então os dois casos me levam a uma relação de retorno sobre risco pior. Então, eventualmente, eu vou vender. Então, no caso, se eu pegar um nome, às vezes, de excelente qualidade, mas que já está com um retorno para frente bastante magro, né? Tá, sei lá, imagina que está pagando CDI mais zero nada, né? Ou seja, está pagando muito pouco para frente. Mesmo que tenha uma qualidade de crédito excelente, de repente eu não vou querer ter isso na carteira e vou desinvestir. Por quê? Porque eu olho para outros ativos que, no meu entendimento, têm um nível de risco similar e vai ter uma expectativa de retorno melhor. Então, eu estou otimizando minha expectativa de retorno sobre risco, né? Da mesma forma, né, se eu pegar um ativo que eu vejo que está numa situação difícil, né, um emissor que está com uma situação difícil pela frente, que nem era a nossa leitura na época de Light, a gente fala assim, pô, talvez não seja nenhuma questão de que o risco está maior, talvez não tenha retorno que justifique eu tomar esse risco. De certa forma, eu estou falando de não ter uma relação de retorno sobre risco adequada. Então, eu estou simplesmente zerando esse papel e alguns outros que ao longo do tempo a gente também zerou porque estava desconfortável, não necessariamente tiveram nenhum problema, mas a gente sempre fala isso e a gente enfatiza mesmo em todos os relatórios que o que a gente busca como gestor profissional de investimentos o tempo todo é otimizar a expectativa de retorno por nível de risco. Maravilha. E o bom de ter um gestor é que o gestor faz isso por você o tempo inteiro, né, Ulisses? É um trabalho contínuo e muito relativo, né? Assim, às vezes também pergunta pra gente assim, ó, pô, Ulisses, mas como que você mede, por exemplo, essa questão de retorno sobre risco na prática, né? E assim, a gente tem algumas métricas quantitativas, eu não vou nem descrever aqui, acho que não vem ao caso, mas assim, basicamente você pega, pô, tem duas empresas do mesmo setor, com prazos similares, etc., mas uma está pagando 100 bases, 1% acima do benchmark, a outra está pagando 2%, de repente você fala assim, pô, que está pagando 2% deve ter uma relação de retorno sobre risco melhor, né?
né? Aí você fala, pô, às vezes eu já tenho bastante dessa 2, será que é bom ter um pouquinho dessa 1 também? E aí, do ponto de vista de construção de carteira, você vai colocar um pouquinho da 1 também, né? E aí a gente tem ferramentas tanto para olhar cada ativo individualmente, como para otimizar o conjunto do portfólio inteiro para ter uma relação de retorno sobre risco boa, né? Então, para otimizar a relação de retorno sobre risco da carteira como um todo, né? Então, por isso que a gente bate sempre nessa tecla de retorno sobre risco. Maravilha, Ulisses. Pessoal, é isso. Tendo qualquer dúvida, manda nos comentários que nós vamos responder. E ficamos por aqui. Um abraço, até a próxima. Até mais, obrigado.